teológica. Nessa semana teológica, que encerra hoje, começamos no domingo passado. A gente está conversando essa semana sobre a diferença entre Jeová e Jesus. É uma diferença que a gente precisa ter em mente claramente, para que a gente não caia na tolice de achar que tudo que Moisés entendeu de Deus, era de Deus. Tá bom? Então é preciso a gente ter um claro entendimento sobre isso. Então vamos ver aqui. Na semana, a gente começou no domingo lembrando que Deus se revelou a todo ser humano. Todas as pessoas foram, são e sempre serão alcançadas por essa revelação de Deus. Deus se mostrando, se revelando às pessoas. O seu amor, não é? Enfim, Ele próprio. E nessa revelação, onde todos assistiram, cada um, então, dentro do seu limite, dentro da sua cultura, dentro da sua visão, dentro das suas coisas pessoais, cada um tem um jeito diferente de ser, cada um entendeu de uma maneira diferente, tá? Entendeu a mesma coisa de maneira diferente, digamos assim. Muita coisa foi diferente entre eles, mas muita coisa muito semelhante entre eles. O essencial todo mundo entendeu, tá bom? O essencial, Deus se revelou de uma maneira tão sábia que o essencial todo mundo entendeu. Até porque a iluminação do Espírito também atua nisso, fazer as pessoas entenderem o recado de Deus. Todo mundo, em todos os lugares, entenderam. É por isso que a gente vai encontrar um Melquisedeque que era de Deus, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Quem pregou para ele? Não importa. Quem falou para a religião dele sobre Deus? Deus, a revelação de Deus. Ele não fez isso, não faz isso só no passado, não. Ele faz isso também nos nossos dias. Ele continua se revelando ao mundo todo. Tem pessoas que são da obra do reino de Deus, mas como não são da nossa religião, a gente tem intolerância com elas, a gente fala mal deles, a gente diz que eles vão para o inferno, a gente faz porque não pensa como a gente, não adora como a gente, mas estão aí e são de Deus. E são da obra de Deus, porque entenderam a revelação e vivem uma nova vida com o Senhor. Só porque não são parecidos com a gente, não quer dizer. Inclusive, Jesus avisou para os apóstolos: olha, eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse rebanho. Pronto, acabou. Então, nessa hora, a gente não pode nem mais julgar ninguém. Aliás, nessa hora, em qualquer hora, não temos condição de julgar ninguém, nem a fé de ninguém, nem a religião de ninguém. Olha que coisa. Que coisa, né? Mas a gente se sente tão prepotente que, se não for igual a gente fala mal mesmo. A gente mente até, contanto que prejudique o outro. Esse espírito cristão, de cristão, não tem nada. Tá bom? Então, domingo a gente viu por que há tantas diferenças, né? Mas o essencial todo mundo entendeu. Na segunda-feira nós falamos da relação em relação às nações de Canaã. Veja só a diferença. O Deus que Moisés entendeu disse: Moisés, vai lá e mata todo mundo, rouba deles a terra deles e as riquezas deles, mas mata todo mundo. O Deus que Moisés entendeu. Mas o Deus de Jesus diz: não, vá lá e ame o seu próximo. Seja a luz para eles, seja a bênção para eles. Só isso é uma eternidade de diferença. Só isso. É diferente demais. Tá bom? Na terça-feira, a gente falou em relação às adúlteras e outros apedrejados, né? O Deus de Moisés, o Deus que Moisés entendeu, né? Disse a Moisés: tem algumas pessoas aqui que eu quero que, se forem descobertos, seja levado lá fora da cidade e todo mundo apedreje eles, jogue pedra neles, manda brasa, até morrer, manda brasa. Esse foi o Deus de Moisés. O Deus de Jesus diz: não. Ele fica do lado da adúltera e diz assim: nenhum de vocês tem autoridade
para jogar pedra nessa mulher. Esse é o Deus de Jesus. O Deus de Moisés falou outra coisa. Só isso já é uma eternidade de diferença. Só isso. Na quarta-feira, a gente falou sobre a relação à salvação e privilégios herdados. O Deus de Moisés ensinava o seguinte: as outras nações não me interessam, não gosto deles, odeio eles, eles são ruins, eles são maus, eles são isso, eles são aquilo, só serve vocês. Esse foi o Deus de Moisés. O Deus de Jesus, não. O Deus de Jesus, Jesus diz assim: Deus amou o mundo, de tal maneira, todas as pessoas, todas as nações, em todos os cantos do mundo. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha, só isso é uma eternidade de diferença entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus. Jeová e Jesus. Totalmente ao contrário. Entendeu? Na quinta-feira, nós falamos sobre a relação a não-judeus, até ateus no mundo. Né? Então, eles entenderam que somente os judeus eram o povo de Deus. Aí Jesus diz assim: não, vocês são os filhos do diabo. Mas nós somos o filho de Deus. Não, filhos do cão vocês são. Jesus que diz. Vocês são tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. Só isso é uma grande diferença, é uma eternidade de diferença entre o Deus egoísta e pequeno de Moisés e o Deus grande e maravilhoso de Jesus. Tá? Na sexta-feira, nós falamos sobre em relação a julgar, condenar as outras pessoas. O Deus de Moisés disse: não, vocês que são meu povo, vocês podem julgar um ao outro, vocês podem atirar pedra um ao outro, vocês podem condenar um ao outro, vocês têm a condição de dizer quem é pecador e quem não é. O Deus de Jesus disse. Jesus chegou a dizer assim: eu não vim julgar. Eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar. Jesus não veio condenar, não veio julgar. E você, veio para julgar? Não. O Deus de Jesus diz: nenhum de vocês está aí para julgar um ao outro. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Mas é o que mais a gente faz. E usando o nome de Jesus. A gente não presta, não. A gente não presta, não. É muito. Deus tem que usar com a gente 10 vezes. A misericórdia dele tem que ser 10 vezes maior para poder suportar gente como a gente. E hoje, em relação a essa diferença de Jeová para Jesus, hoje a gente lembra o seguinte: em relação até a muitos salvos sem religião. Religião, a gente fala, né? Religião não salva. E não salva mesmo, não. Até maqueia. O problema de religião é que, além de não salvar, ele pode até maquiar. Ele pode até enganar pessoas pensando que são salvas porque são boas religiosas. Boas no bom sentido, né? Porque o joio não consegue ser bom religioso. Entendeu? Então, em relação até a muitos salvos sem religião, embora antes do judaísmo e fora dele haja muitos exemplos declarados de salvos, pessoas tementes a Deus e sob a salvação dele, e Jeová de Moisés se considerava povo dele, os que fossem hebreus ou que se submetessem a seus rituais. Por outro lado, o contrário a isto, Jesus afirmou que fora de todo o contexto judaico ou cristão, ele tinha outras tantas ovelhas que seriam salvas por ele e a graça de Deus. Então, nós repetimos uma palavra, repetimos uma frase que é verdade, só que a gente não pratica, mas repete. Salvação ou religião não salva.
realmente não salva. A gente chega a dizer assim, igreja não salva. Mas nós somos tão prepotentes que a gente faz assim, a religião dos outros não salva. Igreja dos outros não salva. Mas a gente tem dúvida de acreditar que uma pessoa fora da nossa religião esteja salva. A gente tem dúvida no acreditar que uma pessoa fora da nossa igreja esteja salva. A gente, a gente é um bando de lobo. Eu ia falar cachorro, mas não sei se fica pior ou melhor. Nós somos um bando de lobo, um bando de lobos, né? Porque a gente fala as coisas, mas nem a gente acredita. Aliás, está tão comum, tão normal, né? Cristão mentir, cristão sair por aí mentindo, está tão comum isso que já não assusta mais. Precisamos usar uma coisa na testa, mentirosos, mentirosos, porque a gente tem mentido demais. É normal a mentira no meio cristão, tá? Muito bem, mas aí esses são os pontos que a gente chamou a atenção essa semana, né, sobre a diferença entre Jeová e Jesus. Né? Amanhã, domingo, a gente estando aqui cultuando, a gente vai ver a segunda semana, o segundo tema que a gente vai trabalhar, né, durante a semana que vem. Tá bom? Ok, dito isso, eu vou colocar aqui essa marcazinha de que estamos no momento final do nosso culto e a gente vai se despedindo. A gente fica orando e torcendo que o Senhor Deus abençoe você muito nesse dia e que muita gente seja abençoada por Ele através da convivência com você, né? Como luz e como sal do Senhor neste mundo. Seja bênção. Sabe quem mais ganha quando você é bênção para as pessoas? Você é quem mais ganha. É impressionante isso, né? Sabe, quando você para de julgar né? E você paramos de julgar as pessoas e condená-las. Sabe quem mais ganha com isso? Nós. Nós. Porque só em julgar os outros a gente ofende Deus, que ama aquelas pessoas, e prejudica a nós mesmos. Nosso coração, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente não se alimenta do ódio ou da raiva ou do julgamento dos outros. Isso é pernicioso para nós. Quanto mais eu faço isso, mais eu me prejudico, de uma forma ou de outra. Entendeu? Então é fazendo bem aos outros que a gente se dá bem e que a gente se alimenta de saúde. Tá bom? Então, dito isso, a gente se despede, a gente fica torcendo que, com fé em Deus, amanhã a gente esteja por aqui. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida.